Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula, agora efetivamente no terceiro bimestre, tá? Vamos agora falar dos gases, né? Que até agora a gente falou bastante de sólidos, líquidos. Bom, os gases a gente trabalha com eles no nosso dia a dia, tá? E a gente vai falar, nós vamos ver nesse bimestre que eles têm muita relação direta com as máquinas térmicas, né? E com a Revolução Industrial. Mas, assim, uma das aplicações que a gente usa, as transformações gasosas, né, em processos termodinâmicos, é a panela de pressão, tá? Porque você vê, é um recipiente, né, que enclausura ali o alimento junto com a água, né, e aí ele mantém o volume constante, né, e de tal forma a pressão aqui vai ser alta, e a gente viu lá na aula de diagrama de fases, né, quando você aumenta a pressão, as temperaturas de transformação de fase mudam, né? Mas é um exemplo aí. E notem que a panela de pressão ela foi desenvolvida aqui no século 17 para 18 por esse Denis Papin, esse francês, tá? Então é um equipamento que a gente usa corriqueiramente, mas que foi desenvolvido há tempos atrás, tá bom? Bom, mas vamos focar na nossa aula aqui de hoje. Como agora eu vou falar de gases, né? Basicamente, esse bimestre quase todos eu vou falar de gases. Nós temos que considerar o gás perfeito. É um modelo, né? Uma aproximação, ela é muito válida, né? Em muitos dos limites que a gente vai trabalhar, mas é notar que os gases reais eles não são perfeitamente assim, tá? Eles têm um desvio. Então, o gás ideal, o que a gente vai considerar aqui? Porque ele vai simplificar para a gente o estudo estatístico, o estudo empírico das propriedades do gás. Então, o gás ideal, o que a gente vai considerar? Ele vai ser um gás onde não tem interação química entre átomos ou moléculas. Que tipo de interação química eu estou falando? Durante colisões. Então, o gás, né, ele vai ser, se ele for monoatômico, ele é composto por átomos, tá? Se for diatômico ou poliatômico, ele vai ser moléculas. E essas moléculas ou átomos, corriqueiramente, eles podem se chocar entre si, tá? Então, eu vou considerar como gás ideal quando eu não tenho interação química. Por exemplo, eu não tenho dois átomos se chocando e ficando juntos, tá? Isso não vai acontecer. Vai ser conforme uma colisão. E essa colisão, eu vou considerar uma colisão de esfera rígida, então vai ser uma colisão elástica, ou seja, as moléculas elas não vão perder energia durante a colisão, só vão trocar energia, tá bom? Então, sem interação química entre átomos e moléculas, tá? Durante colisões, e são esferas rígidas. Então, são colisões perfeitamente elásticas, tá bom? Outra coisa que não está aqui explícito, né? Mas a gente vai considerar como todos os processos, né, que eu vou citar aqui, no estado de quase estático, ou seja, o gás vai ter as variáveis de estado dela, né? Então eu vou definir meu gás, por exemplo, como pela pressão, pelo volume que ele está contido, né? Pela temperatura dele e pelo número de mols, o número de partículas. Isso a gente vai ver na próxima aula. Mas são as variáveis de estado dele. E aí, o grande desafio aqui da termodinâmica é saber uma função, que eu vou chamar de função de estado, que relacione essas variáveis. Então, semelhante, a ideia aqui é semelhante ao que a gente viu em mecânica lá com as equações de movimento. Aqui eu vou chamar de função de estado, que são como que essas variáveis estão relacionadas entre si, e aí eu consigo, então, usar meu gás, se eu saber a função de estado dele, eu consigo saber como que vai variar a temperatura, a pressão ou volume se eu alterar uma das variáveis, tá? Mas aí o grande parte importante, apesar do nome termodinâmica, ela é uma matéria de quase equilíbrio, ou seja, a função de estado que eu vou descrever para vocês, né, a gente vai trabalhar nas próximas aulas, ela só vai servir no estado onde o gás estiver em equilíbrio, ou seja, o gás está em equilíbrio, com pressão, volume e temperatura definida. Se ele for para um outro estado, com pressão, volume e temperatura diferente, tá? Eu vou saber, então, relacionar uma função de estado entre dois pontos. Mas eu não sei o estado transiente, tá? Então, a ideia de quase estático é que as transformações, elas vão devagarinho, devagarinho acontecendo. Por exemplo, temperatura, eu vou subindo devagarinho, devagarinho, até que eu vou construir uma função ligando os pontos, tá? Mas eu não sei o que acontece quando o gás está nesse estado transiente.
tá bom? Não sei se ficou tão claro, mas entenda então que todas as expressões que a gente vai ver nessa aula e nas próximas são próximos do equilíbrio. Eu vou mudando devagarinho, devagarinho as funções de estado, tá? Porque se eu mudar de uma hora para outra, elas não vão ser obedecidas, tá? E a partir disso, a gente vai construir curvas, né? Por exemplo, como que muda a pressão em função da temperatura, a pressão em termos do volume, o volume com a temperatura, e a partir disso, então, a gente vai conseguir descrever, então, toda a termodinâmica do gás, tá? Então, esse vai ser o nosso gás ideal, né? Geralmente, a gente consegue uma aproximação muito boa quando eu tenho gás de baixa densidade e geralmente a temperaturas um pouco mais elevadas, né? Não muito baixas, tá? Então, a aproximação de gás ideal ela é muito boa nesse sentido. Só que, logicamente, existem as exceções, né? Os casos específicos, mas a gente não vai abordar aqui. Também, por exemplo, o gás, quando ele é poliatômico, ou quando ele está num volume muito pequeno, tem que considerar aí as interações químicas entre as moléculas e átomos, tá? Mas aqui a gente só vai tratar, então, do caso mais simples, que é o gás monatômico e ideal, tá bom? E aí nós temos que ter um modelo para entender essas relações. E eu vou voltar muito a recorrer a esse modelo, que é o modelo de cilindro oco com êmbolo, tá? Então imagine que eu tenho um cilindro, tá? Esse cilindro, ele é fixo, ou seja, as paredes dele não vai deformar pelo gás, né? Então ele não deforma, ele não dilata também. E esse cilindro, ele também é hermético, a gente fala. Ou seja, ele não deixa trocar calor com o ambiente. Então, é um isolante, tá? Ele é fixo e rígido, tá? Então, ele é todo fechado, esse êmbolo. Dentro dele eu vou colocar o gás, em cima eu vou colocar um êmbolo móvel. Só que esse movimento do êmbolo, ele não tem atrito, porque eu não quero dissipar a energia do gás, tá? Então, ele pode subir ou descer, ele tem peso desprezível, tá? Então, ele não está aplicando uma pressão sobre o gás. E aí eu tenho esse meu êmbolo, então. O meu gás está lá contido, é um cilindro e um êmbolo móvel, tá? A parte de baixo do cilindro, eu vou depois ilustrar para vocês. De acordo com a necessidade, eu posso permitir trocas de calor, tá? Então, é um modelo de cilindro oco com êmbolo, com gás no seu interior, que a gente vai usar para fazer experimentos mentais aqui, como que muda a pressão, volume e a temperatura do gás, tá bom? Então, vamos seguir. A ideia aqui é a gente entender que tipos de transformações termodinâmicas, né, processos térmicos, podem ser feitas nesse modelo de êmbolo, tá? A primeira delas é a transformação isocórica. Cuidado com os nomes aqui, tá? Isocórica, ela nos remete a volume constante, ou vocês vão ouvir falar também de isométrica ou isovolumétrica. Qual que é a situação aqui? Eu tenho meu êmbolo móvel, tá? E aí o que acontece? Toda a parede ela está isolada, não tem troca de calor. E aí o gás ele está numa pressão, volume é constante, né? Mas ele está numa pressão e temperatura 1. E aí o gás ele vai expandir, né? O êmbolo e vai mudar sua pressão e temperatura, né? Então tá lá o cilindro num volume constante, né? E aí o que acontece? Então, na verdade, desculpa, o êmbolo ele fica fixo, tá? Porque o volume ele vai ser constante. E aí eu vou permitir somente trocas de calor aqui embaixo, tá? E aí o que acontece? Então, eu vou ter uma pressão a temperatura 1, o volume é constante. E aí eu posso, por exemplo, colocar uma chama embaixo, trocar calor. E aí eu vou aumentar a temperatura do gás e com isso a pressão ela vai mudar, tá? Então eu quero saber empiricamente como que ele vai de uma pressão, uma temperatura 1, para um outro estado aqui de pressão 2, temperatura 2. É o que a panela de pressão faz. Então, a gente deixa lá o líquido, o gás, todo naquele volume da panela, a gente coloca na chama para trocar calor. Então, trocando calor, eu mudo a temperatura, e aí a única variável que vai mudar é a pressão. Então, a transformação isocórica, eu quero saber qual que é a relação entre pressão e temperatura com volume constante. Quem fez essa medida empírica foi o Gay-Lussac, tá? Essa lei leva o nome dele. E ele descobriu que na situação de gases ideais, né, a razão entre a pressão e a temperatura é uma constante. Ou seja,
se eu dividir a pressão pela temperatura aqui, eu vou ter o mesmo valor se eu dividir a pressão e a temperatura aqui, tá? Então, o que que isso implica? Se eu aumento a temperatura, a pressão vai aumentar. E é o que acontece, né? Na panela de pressão, você coloca na chama, a temperatura do líquido, do gás aumenta e a pressão lá no seu interior aumenta também, tá? Nós vamos dar uma explicação mais microscópica para esse efeito na próxima aula, quando a gente vê teoria cinética de gases. Mas por hora, entenda aí que é uma relação empírica. Empírica significa que ele fez experimento, tá? Ele foi medindo ali a pressão e a temperatura do gás e fez uma reta, tá bom? Um cuidado especial é as unidades de medida. Essa temperatura, ela tem que estar em Kelvin, tá? Porque se você colocar uma temperatura em Celsius, vai ser zero e um número no denominador zero, ele é uma indeterminação, tá? Então, sempre use, daqui em diante, sempre use temperaturas em Kelvin, tá bom? A pressão, ela pode estar em várias unidades, atm, bar, torr, tá? Pascal, mas o que eu vou chamar a atenção é que a unidade, geralmente isso daqui você vai enfrentar uma regrinha de 3, mas a unidade que tiver de pressão aqui vai ser sua resposta. Então, se aqui tiver atm, você vai ter ATM aqui também, tá? Então, tenha esse cuidado também de usar as mesmas unidades de medidas para pressão, tá bom? Aí nós temos a pressão isobárica, que é quando eu tenho a pressão constante, tá? Como é que eu faço? E aí eu deixo variar somente o volume e a temperatura. Como é que eu faço isso? Eu tenho meu êmbolo, ele está num volume e uma temperatura fixa. Desculpa, eu tenho meu cilindro, né? Ele tem um êmbolo. Aí o que acontece? Se eu quiser diminuir o volume do gás, eu vou colocando pezinhos, né? Só que é um pezinho, um de cada vez, para ocorrer transformação quase estática. E aí o êmbolo ele vai descendo e vai diminuindo o volume do gás e eu vou ter mudança de temperatura. Esse é um modo de você diminuir o volume do gás. Para você aumentar o volume do gás, é só você ligar aqui numa fonte de calor, né, uma chama, e aí a temperatura vai aumentar e o volume vai aumentar, tá bom? E aí o Charles, ele fez também, esse francês, ele fez uma relação empírica e ele descobriu que a razão entre o volume e a temperatura é uma constante. Então, se eu dividir aqui o volume e a temperatura nesse caso, eu vou ter igual aqui a divisão desses dois, tá? Mas notem, geralmente, se eu diminuir o volume, a temperatura vai aumentar. E aí, e a explicação disso, novamente, eu vou dar na aula de teoria cinética dos gases. Por hora, então, eu tenho a variação de volume interferindo na temperatura. Tudo isso a pressão constante, tá? Então, a pressão ela não vai mudar, tá bom? Bom, e aí nós temos uma terceira, que é a transformação isotérmica. Numa transformação isotérmica, o nome mesmo diz, né? A temperatura é constante. E aí eu vou ter a chamada lei de Boyle-Mariotte, tá? O que acontece? Vamos voltar ao nosso cilindro. Então eu tenho ali um cilindro a uma pressão, uma temperatura constante. E aí eu vou colocando, então, ele está isolado, não vou nesse caso aqui, eu deixei ele num contato térmico, né, com um reservatório numa temperatura menor, ou seja, um refrigerador, né, e aí o volume foi diminuindo. Então aqui ele trocava calor. Aqui, nesse processo isotérmico, eu não vou permitir trocas de calor, tá? Então o que que acontece? Aqui, então, eu tenho o cilindro com pressão e volume, vou colocando pedrinhas, e aí a temperatura vai sendo constante, que não tem troca de calor, mas o volume vai mudando. O volume vai mudando do cilindro, mas aí a pressão vai aumentando, vai variando também, tá? E aí esses dois cientistas, eles encontraram uma relação, tá, direta. Então aqui não é uma razão, mas é uma multiplicação. Se eu multiplicar a pressão e o volume do gás em uma condição, eu vou ter a condição final também uma constante. Está sempre assim, uma constante. Isso daqui a gente faz, por exemplo, da seringa, né? Quando a gente aperta, a gente não está tendo troca de calor, somente mudando volume e pressão, tá? E aí note que se você plotar isso aqui num diagrama de pressão e volume, né? Isso aqui vai ser uma hipérbole, né? Então vai ser, por exemplo, você passar esse V dividindo aqui, você vai ter uma constante dividido pela sua variável x, né? Então você vai ter uma hipérbole. E cada hipérbole vai dar uma temperatura diferente.
Esse diagrama PV, chamado de diagramas de Clapeyron, a gente vai ver em maiores detalhes deles nas aulas de termodinâmica, né, mais para frente. Mas por hora, então, notem que essas três tipos de transformação elas foram definidas de forma empírica, através de experimentos, medidas mesmo de pressão, volume e temperatura do gás, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver como que a gente forma uma teoria para chegar nessas mesmas expressões, tá bom? Pessoal, então, agora aqui eu gostaria só de dar alguns exemplos, né? Então, eu tenho um volume, uma certa massa de gás ideal, uma temperatura absoluta variando de acordo com a tabela. Então, tem volume e temperatura. Que tipo de transformação está ocorrendo? Então, notem que eu estou mudando o volume, a temperatura, a pressão está sendo constante. Então, é uma transformação isobárica, tá? Cuidado com os nomes. Isobárica, volume constante, né? Tudo que é bárico, ela vem um termo grego aí que se relaciona com pressão. Iso é um termo também aí, um prefixo grego que se relaciona com igual, tá? E aí, se eu construir o gráfico, aí eu construí um gráfico de temperatura e volume, né? Ela deu uma reta que justamente era aquela reta que era esperado numa relação de V sobre T, né? Que é a lei que a gente viu. E aí, se eu tiver agora uma outra situação, onde eu tenho a temperatura, a pressão mudando com a temperatura. Nesse caso, o volume é constante, e aí eu vou ter, então, uma transformação isocórica, tá? Córica também relacionada com volume. E aí, o gráfico, né, da pressão em termos do volume vai ser uma reta também aí, confirmando aquela relação empírica que a gente viu, tá bom? E aí, um último exemplo, eu tenho esse gráfico, né, de PV, uma isoterma, né? E aí, eu quero, usando os dados da tabela, eu quero determinar a pressão de B, tá aqui, ó, uma incógnita, e o volume de C, que tá aqui, tá? Para isso, eu preciso pegar, então, dois pontos, vou aplicar a lei de Boyle-Mariotte. Eu vou pegar o ponto A e o ponto B, tá? Então, aqui eu tenho que pressão de A vezes o volume de A, tá? Tá aqui, você lê no gráfico, né, diretamente. E a pressão de B vezes o volume de B. Então, do gráfico, você tira que a pressão de A é 4 atm, o volume de A é 0,10 metros cúbicos, pressão de B eu quero descobrir, e o volume de B é 0,20 metros cúbicos. Fazendo as contas, você tem uma relação de 3, né? Você chega ao valor 2, só que cuidado que a unidade tem que estar na mesma unidade de pressão, então é 2 atm, tá bom? E aí, para encontrar o volume C, eu vou usar a mesma ideia, só que agora eu vou comparar o ponto A com o ponto C. E aí, fazendo uma forma semelhante, né, a pressão de C vale 1 atm, eu vou chegar então que o volume de C é 0,40 e a unidade tem que seguir o da legenda ali, que é metros cúbicos, tá certo? Então, notem que as contas nessa primeira aula vai ser basicamente regrinhas de 3, tá? Só que vocês só tem que saber que tipo de transformação que você está fazendo no gás, tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que tenha sido claro, tá? Nas próximas aulas a gente vai entrar um pouco mais a fundo, saber uma teoria microscópica para essas variáveis termodinâmicas, tá? E aí conhecer depois como que a gente faz essas transformações e faz transformações envolvendo energia, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.